O nosso programa está de volta e eu já quero voltar te perguntando se você já participou da nossa enquete. Nós queremos saber por onde você assiste o nosso programa e toda a programação da HIT, por onde você nos assiste. É uma enquete que você responde em poucos segundos. Pega o seu celular, coloca ele no modo foto. Por favor, pega seu celular agora, põe no modo foto. Aí você vai mirar aqui no nosso QR Code, você vai ver que o próprio celular já vai fazer como que um quadradinho e daí você vai conseguir ir direto para o nosso link. Quando você chegar lá, você vai ver que é em poucos segundos que você responde essa pesquisa, tá? Se você colocar o celular no modo foto e ele não for para o QR Code direto, não tem problema. Significa que para o seu tipo de celular você precisa baixar o aplicativo. Aí você baixa o aplicativo de QR Code e consegue responder a nossa pesquisa do mesmo jeito. É muito importante para nós que você responda essa enquete para que a gente possa continuar entregando o melhor conteúdo para quem nos assiste, tá? Você pode também acompanhar a nossa programação pelo YouTube, daí é um outro QR Code que vai aparecer para vocês, mas aqui em cima, aqui ó, com ele você vai direto para o nosso canal do YouTube, assiste a nossa programação ao vivo e também todos os programas que já foram ao ar. Então tá assistindo, precisa sair, precisa ir para um cômodo que não tem TV, pega o seu celular, põe no modo foto, mira aqui e prontinho, você vai para o nosso canal do YouTube e continua nos assistindo. Ah, quero reassistir um programa que foi incrível, ou quero assistir um programa que eu perdi. Vai lá no YouTube, coloca nosso programa, a data do programa que você perdeu ou quer reassistir e pronto, vai encontrar por lá. Aliás, não só o nosso programa, toda a nossa programação. Agora eu te convido a participar ligando para 0 operadora 11 3337 5886 ou através das redes sociais, @nosso programa ou @nosso PGM, porque a gente vai falar sobre medo de dirigir. Eu estou recebendo aqui a Rosana Lopes, que é instrutora. Tudo bem, Rosana? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. É um prazer te receber aqui, viu? Imagina, o prazer é todo meu. Rosana, vamos começar do começo. Existem muitas pessoas que não tiraram carta porque têm medo, de fato, de dirigir. Mas existem muitas pessoas que têm carteira de motorista e ainda assim não dirigem porque têm medo. Fala para nós sobre essas duas gamas de pessoas que existem. Vamos lá, Jaque. É até engraçado falar disso, né? Porque as pessoas tendem a receber uma pressão muito grande quando saem da autoescola, com esse pensamento de que todos nós saímos habilitados, temos que dirigir. É errado? De certa forma não é errado. Você está habilitado para dirigir, porém, existe toda a pressão que é o seu psicológico, existem as técnicas que foram passadas na autoescola que você não está treinada, a coordenação motora em 20 aulas não é treinada, então as pessoas erram, pecam quando saem da autoescola e vão para um trânsito intenso. Ou por pressão de outras pessoas, você já está habilitada, pode ir. Você já está habilitada, vai. E aí aquela pessoa ela se sente mesmo despreparada na obrigação de fazer. E ela não sabe fazer. Por quê? Porque o que ela aprendeu precisa ser treinado. E nesse momento ela precisa escolher um final de semana, um trânsito tranquilo, escolher quem vai estar do lado dela, para não ser uma pessoa com uma proximidade muito grande, porque isso gera um certo desconforto, porque quando você tem intimidade com alguém, essa pessoa ela vai falar com você de um jeito mais íntimo, então ela vai falar, às vezes, em algum momento, de um modo grosseiro que talvez você não goste. Então, tem que colocar todos os pontos em questão, principalmente esses, para que não desenvolva trauma, para que não bata o carro, entende? Mas as técnicas, momentos e horários e dias é o fundamental para o início, tá? Eu vou destrinchar já tudo isso com você, tá? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro meu pai, que tá fazendo aniversário hoje, que muito me ajudou quando eu comecei a dirigir. Pai, um beijo. Deus te abençoe, muitos anos de vida, que Deus continue realizando todos os sonhos que Ele tem para você. Você é um exemplo na minha vida, te amo demais, viu? Você sabe que você continua sendo sempre o meu herói. Um beijo, pai. E ó, vou bater papo agora via Skype com alguém que vai contar para nós a própria experiência com o medo de dirigir. É a Jéssica Siqueira, ela trabalha como analista de processos financeiros. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer falar com você. Jéssica, conta para nós a sua experiência com a direção. Vamos lá. Eu tenho carta há 7 anos e pouquíssimas vezes eu saí de casa com carro. Eu me sinto muito insegura, morro de medo de atropelar alguém. Motoqueiro, principalmente, eu acho que motoqueiro é o maior medo de quem não tem segurança para conseguir dirigir. E assim, eu dirijo direitinho. Todo mundo que anda comigo fala que eu dirijo direitinho, mas, gente, é incrível, é um medo surreal que eu sinto.
Jéssica, eu vou pedir para você continuar aqui no bate-papo, que é um bate-papo a 3, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, interromper, e daqui a pouco eu volto para você também, tá? Eu vou aproveitar a nossa instrutora que tá aqui, então, para nos ajudar. O relato da Jéssica é o relato de muitas pessoas? Nossa, verídico. É isso que mais acontece. Elas têm um medo, já que assim, surreal, que é o que ela falou. Ai, medo de atropelar pessoas. Ela tá fazendo tudo direitinho. Aí ela dirige bonitinho com alguém do lado. Aí, na maioria das vezes, não sai, por exemplo, sozinha. Porque ela não confia. Isso é autoconfiança. É você ter que desenvolver a sua autoconfiança. Como que você vai fazer isso? De uma maneira o qual você está vendo que aquilo que você está fazendo com alguém do seu lado, que todo mundo já está te elogiando porque você faz de uma forma correta, é só você fazer sozinha. Ah, mas eu tenho medo de atropelar outras pessoas. Da onde vem esse medo, Jaque? Não viver no presente, viver no daqui a pouco. Não se vive no daqui a pouco. O amanhã a gente não tem controle. O amanhã a Deus pertence. O passado é passado, como o presente não existe. Então elas vivem muito no que vai acontecer daqui a pouco. Algumas têm medo de ladeira, não pegam o carro porque já imagina subir do ônibus, aí eu vou ficar atrás do ônibus, pronto, não vou sair. Aí vai, vê que não tem ônibus nenhum, foi tudo bem, voltou tudo bem. Então isso de ficar querendo criar o que vai acontecer é o que complica para elas. Elas ficam criando. Assim, Jaque, o medo, já estudado, né, o medo, raiva, algumas emoções que elevam nossa adrenalina, eles deixam o nosso sistema muito abalado. Isso faz com que não enxergamos um palmo da frente. E aí elas, naquele momento de medo que dura em média 6 segundos, seja medo, seja raiva, dura 6 segundos, o que elas fazem? Em vez de respirar fundo, pensar, calma, eu estou imaginando o que pode acontecer. Ah, mas não pode acontecer, mas o que pode acontecer, tanta coisa pode acontecer. Quando você está vivo, qualquer coisa pode acontecer. Então não tem que pensar no que vai acontecer. Respira fundo, deixa passar 6, 10 segundos no máximo. E volta às atividades. Meninas, entendeu? o que eu percebo, eu quero falar com a Rosane e com a Jéssica sobre isso, é que quando a gente fala sobre a dificuldade que as pessoas têm para dirigir, o relato da Jéssica é de uma parcela enorme das pessoas. Também tem o relato daquelas pessoas que, como você falou, tiraram a carta, e eu brinco que a gente tira a carta, eu já tirei carta há muitos anos, era outro sistema, mas que a gente aprende a passar a prova, a gente não aprende necessariamente a dirigir, a sair para qualquer lugar. Agora, a Jéssica falou que já dirige direitinho. Jéssica, você já parou o trânsito alguma vez? Já deu alguma coisa errada? Porque comigo já deu alguma coisa errada. Você nunca deu? Não. Menina, eu nunca parei de dirigir. Não, gente. Eu lembro de um dia... Isso que ela estava falando... Pode falar. Isso que ela estava falando é muito real. Porque quando eu vou me preparar para sair, eu já penso na minha cabeça qual caminho que eu vou fazer. Qual rua é mais fácil, qual caminho eu vou pegar menos trânsito, não vou ter tanto ônibus ou tanto caminhão próximo. Então, na minha cabeça, eu já vou criando, né, o caminho para que eu me sinta mais segura e tenha mais tranquilidade. E é engraçado, eu me sinto mais tranquila dirigindo sozinha do que com outras pessoas. Olha, isso é interessante. Porque outras pessoas podem ficar, né, ali, olha, cuidado, vai um pouquinho mais para a direita, cuidado com o retrovisor, anda na faixa, não sei o quê. E sozinha não, sozinha eu e Deus, e aí a gente consegue fazer as coisas direitinho. Eu me lembro de uma vez, gente, que eu fui dirigir logo que eu tinha tirado carta, já há muitos anos isso, e aonde eu morava também, a minha família mora na Zona Leste, tem uma avenida grandona, o nome da avenida é Avenida Sapopemba, ela pega, assim, 2 lados enormes da Zona Leste. E eu lembro que eu moro numa altura, e a minha avó mora em outra, e o meu primo mora em outra. E eu fui pra casa da minha avó dirigindo, uma das primeiras vezes que eu fui dirigir, era pertinho, cheguei na casa da minha avó, na sequência chegou o meu tio e o meu primo. Aí meu primo falou assim, ai, Jaque, tava um trânsito na avenida, até brinquei que devia ser você dirigindo, kkk. Eu falei, mas era eu dirigindo. Era eu dirigindo porque eu tinha que entrar na rua da minha avó e eu não ia de jeito nenhum, eles estavam um pouquinho pra trás. Era eu dirigindo, segurando o trânsito. Mas nesse comecinho pode acontecer, não é, Rô? Não, é comum as mulheres andarem com a velocidade baixa, porque elas se sentem mais seguras. Mas eu vou desmistificar isso agora. Vamos lá. A via, né, o trânsito, ele tem um fluxo. Ele está lá, 50 por hora, 60, 80, já é o limite da via. Então, quando você anda muito abaixo da velocidade, também tá errado, né? Gera um caos e faz com que outras pessoas ultrapassem você em local proibido. Buzinaços, pessoas enchendo o saco, né? Porque você está num limite muito abaixo. Buzina. E buzina pode deixa a pessoa nervosa. Pode traumatizar?
Então, de repente, a pessoa aconteceu, não chegou a acontecer um acidente, mas alguém xingou, alguém ultrapassou, alguém ficou buzinando. Isso pode traumatizar? Pode, porque elas se limitam com isso. Ah, eu não vou porque eu estou fazendo errado. Qual que é a sugestão? Faz o certo. Ah, mas como? Vamos lá, geralmente o carro, estou no semáforo, o carro morreu. Aí a pessoa fica, e agora? Olha o reflexo, retrovisor. Vamos buzinar, vamos buzinar. Em vez de ir logo, liga o carro, faz ele sair do lugar, já que você não quer atrapalhar, faça rápido, né? Porque você já sabe fazer. Não, se preocupa muito com o externo, se preocupa com os outros. E isso é no âmbito geral, porque quando tem muito medo, se preocupa que vai atropelar alguém, que vai, já imagina o cachorro. Para pegar prática, Rô, você falou pra gente sobre as escolhas dos primeiros. Então, acabou de tirar a carta. Então, eu lembro que eu comecei andando só no bairro. Eu andava ali nas casas próximas, pra casa da minha avó. Comecei no bairro e depois fui evoluindo isso, até pegar, no meu caso, na época era radial. Depois eu me mudei, meu desafio foi a marginal. Eu lembro as primeiras vezes que eu peguei a marginal, um grande desafio. Mas essa evolução, ela é gradativa, não é? Isso, só que essa evolução só vai acontecer se ela colocar as técnicas em práticas em locais que vai deixar com que ela fique tranquila. Porque não adianta você pegar e dizer, eu saí da escola, agora eu vou fazer. Não, porque você vai e aí você vai ficar mais incomodada, você vai querer fazer tudo na pressa, porque ali envolve tudo, envolve seu emocional. O dia, às vezes, você não acordou muito bem. Isso com qualquer pessoa, até quem já dirige há muito tempo. Então, você tem que ter essa ciência de que você vai enfrentar cada dia um dia diferente. Então, não adianta você querer levar o pé da letra, eu sei fazer, vou fazer tudo certinho sempre. Já começa aí que não vai fazer tudo certinho sempre. Você vai errar várias vezes, você tem que ter a ciência de que você só não pode errar sempre, né, naquele assunto. Porque o erro, ele faz parte, é um processo de aprendizado. O carro vai morrer no começo mesmo, né? Vai, faz parte, só que tenta não ir direto para o trânsito, né, não ir direto para uma situação. Começa em locais mais tranquilos, né? A Jéssica falou para nós que se sente mais tranquila sozinha. Eu lembro que eu saía muito para dirigir com meu pai e depois com meu marido. E por mais que eles tenham me ajudado muito, como eles sabiam tudo, eles queriam que eu fizesse do jeito deles. E eu queria fazer do meu jeito. E aí eu lembro que eu pedi para uma amiga, eu já falei isso aqui no programa, a Mônica, que é uma artesã, inclusive, que vem sempre aqui no programa, que se tornou uma grande amiga. Eu falei, Dinda, vamos comigo até o trabalho um dia. Ela pegou um sábado, fez todo o percurso comigo dirigindo. Chegou na segunda-feira, eu já tinha carta há algum tempo. Ela falou, agora vai você sozinha. O meu marido nem acreditou, que ele chegou, o carro não estava na garagem, ele me ligou e falou, você foi? Eu falei, eu fui, eu precisava algum dia ir. Daí chegou o dia de ir. A Jéssica falou que se sente mais segura sozinha. É importante ter alguém do lado ou não? Explica isso pra nós, Rô. No início, sim. Por quê? No início mas alguém do lado, quem, né? Tem uma pessoa apropriada para isso. Pode ser um instrutor? Pode. Pode ser uma pessoa paciente? Pode. Só que uma pessoa sem técnica para te orientar não vai te ajudar. Porque ela pode até ter a boa vontade de dizer para você o que você tem que fazer. Só que naquele momento, se você for fazer e ela não ter a dimensão, a pessoa que está do lado, a dimensão do parâmetro do que vai te falar, você vai errar do mesmo jeito. Geralmente quem só dirige e não instrui, tende a querer que o outro dirija como ele. E a gente às vezes tem algumas manias, né? Da maneira como a gente dirige. E não funciona, porque aí quem está dirigindo sou eu. Eu estou vendo os retrovisores, aí o que está do lado fica, não, vai mais para cá, mais para lá. E fica orientando, ou olha, agora pode ir. Não. Para tudo, né? Eu quero fazer do meu jeito, tem que respeitar o condutor. Só tem que falar em caso de extremo, tipo, viu que 3, 4 vezes está andando muito para o lado direito, os carros que estão passando muito perto. Aí você fala, olha, vai um pouquinho mais para lá, tá muito do lado de cá, entende? E tem que ter um motivo. Tudo na nossa mente tem que ser compreendido. Não adianta eu virar e falar assim, Jaque, você está andando muito perto da linha. Se eu falar só a linha que eu falo é a faixa, né, de via dupla. E aí tudo bem, você vem para cá. Mas quando eu viro para você e falo assim, olha, não anda tão perto dessa faixa, porque motoqueiro passa aqui. E aí, numa dessa, você pode pegar ou ele buzinar e... Então, anda mais para cá nesse caso. Então, quando você entende que por que não pode fazer aquilo, você já... Fica mais fácil Já digere melhor o aprendizado, Já quero falar sobre estacionar. Mas, chegou uma pergunta pra gente da Lúcia. A Jéssica falou que tem carta há 7 anos, né? A Lúcia da Bahia, obrigada pela participação, Lúcia. Ela falou que tirou carta há 10 anos e não dirige. Ela quer saber se o tempo pode fazer com que o medo aumente. Sim, com certeza. Eu não aconselho você... Se você tem medo no início, enfrente esse medo. Eu já sempre falo que o medo excessivo não é de Deus,
Porque as pessoas, elas tendem a se limitar e bloqueiar a vida toda. Ela para a vida toda por conta disso. Você tá com medo no início, descubra por que você tem medo. Na maioria das vezes, já que ela não tem técnica nenhuma. Ela sabe, é o que você falou no início, ela sabe dar uma volta no quarteirão, que foi a prova que ela fez, né? Ela sabe mexer o carro, tirar ele do lugar, o que é o quê. Mas ela chega num trânsito, ela não sabe o que fazer, como fazer. A autoescola ensina, por exemplo, a posicionar a mão no volante, mas não a forma correta de virar na maioria das vezes. Numa curva, se você vira de forma errada, te dá insegurança para fazer uma curva. Você faz Eu não sei como é que é hoje, mas você faz a baliza com dois pauzinhos. A hora que tem 2 carros é que você tem que saber como é que você faz para estacionar aquele carro também, exatamente, né? Exatamente. Como é que é para você estacionar, Jéssica? Olha, das vezes que eu tive, assim, que estacionar de uma forma onde tinha 2 carros próximos, aí eu contei com a ajuda de quem estava comigo. Porque se eu estou sozinha, eu vou sempre procurar a vaga mais longe, assim, que não tenha tanto empecilho para mim. Mas das vezes que eu estava, por exemplo, com minha irmã, com meu namorado, que super me apoia, aí eles me ajudaram. Chegam até descer do carro e falar, olha, faz isso, faz aquilo, para que eu consiga estacionar direitinho. Mas na maioria das vezes é com ajuda. Vamos falar um pouco sobre estacionar, que eu acho que é o medo de muita gente. Claro. Eu lembro que várias pessoas aqui levantaram a mão. A nossa só para ter uma noção aqui, uma das nossas produtoras, a Índia, tem carta há 20 anos e ela tem pavor de dirigir. Mas ela anda comigo. Comigo você não tem medo, né, Índia? Só um pouco, né? A Audrey, quantos anos você tem carta, Audrey? 9 anos. E ela também, na hora que você falou, Jéssica, sobre estacionar, ela falou a mesma coisa. Eu também tenho carta há uns 12 anos, dirijo há uns 9. E eu sempre vou procurar a vaga maior. Se tiver que estacionar entre 2 carros, eu vou ter que respirar muito fundo para fazer isso. Por que a gente tem tanta dificuldade? Pensando nas mulheres, a gente tem um pouco mais de dificuldade mesmo? Tem algo comprovado? Porque eu sei que a nossa maneira de lidar com as distâncias é diferente da mente do homem, né? Ou isso é um mito? Na verdade, assim, o homem ele tem sempre mais agilidade, mais jeitinho para dirigir, né? A mulher, por ela deixar as emoções aflorarem sempre, que elas não evoluem, porque elas ficam preocupadas com coisa que o homem geralmente não está nem pensando, entendeu? E aí, na baliza... Se tiver alguém buzinando, eles fazem assim, e vão que vão, a gente já fica desesperada, eles pensam, se bater, bateu, vamos mandar arrumar. A mulher não. Né? Mulher pensa, se eu bater, mas se eu atropelar alguém, então... Mas tem técnica para facilitar a baliza? Inclusive, a baliza, principalmente a de autoescola, que é entre carros, né, de autoescola que eu falo, que é essa entre carros. Tem um vídeo, inclusive, meu no TikTok, tá hoje com 7 milhões de visualizações, porque viralizou esse vídeo, é da baliza. Em 1 minuto, 57 segundos, você faz uma baliza muito simples, porque ela é muito pontuada já, que é passo a passo. Se você fizer parear, né, do jeitinho que é explicado no vídeo, eu posso até falar aqui pra você, se você quiser. Mas peraí, é a mesma coisa pra direita e pra esquerda? Porque tem um lado que eu tenho mais dificuldade. Você tem, Jéssica, um lado que você tem mais dificuldade? Você tá rindo de mim, né, Jéssica? Eu tenho um lado que eu tenho mais facilidade, ué! É o lado direito, sim, geralmente, é mais fácil. Então, o lado esquerdo, que é o lado que a gente dirige, eu sinto que eu tenho mais facilidade. Agora, o lado direito, eu tenho que ficar pensando, meu Deus, será que o carro vai caber? Né? Será que eu vou bater o retrovisor? Eu também tenho mais facilidade. Eu tenho mais facilidade do lado esquerdo. Eu não sei se é porque na casa da minha mãe, sempre que eu tenho que parar, é do lado esquerdo, e daí eu tive que aprender a colocar ali sempre. Tem 2 carros ali. E aí, uma coisa interessante, eu sempre penso no outro também. Se eu colocar o carro aqui, o motorista, ele vai conseguir abrir a porta? Ele vai bater a porta no meu pra conseguir entrar? Gente, até pra estacionar em shopping eu penso isso, gente. Homem não pensa isso, eu tenho certeza, né? Mas homem só vai. Homem só vai. Muito simples pra homem. Dá essa dica, dá essa técnica pra gente, vai. Qual estacionamento vocês estão falando? Se foi entre carros, entre carros. Entre carros, que é aquela de autoescola. Pode ser. Então, existem 2 regras, aliás, tem vários instrutores, várias técnicas. Existe a técnica que você vai aplicar para estacionar entre carros, porém ela é ocasional e tem a universal. Qual que é a diferença dessas 2? É que a ocasional eu posso parear retrovisor com retrovisor, né, e fazer a manobra e entrar. Porém, essa ocasional, retrovisor com retrovisor, é só com carros do mesmo tamanho. Entendeu? Por isso que muitas vezes não dá certo. Sempre que A Maria de São Paulo pediu dicas para fazer baliza. Ela tá ensinando pra gente, Maria. Para começar, sempre que você parear um carro com outro, você tem que abrir o espaço dos retrovisores apenas. O retrovisor dele com o seu retrovisor, mais ou menos aqui 1 palmo. Essa é a distância de um carro para outro. Tão perto assim? É. Já fazia errado. Vai, vamos continuar. Só que para você saber se você entra ou não na vaga, você tem que colocar o seu carro do lado da vaga que tá vazia, medir, né,
pelos olhos ali, olhando mesmo, olhômetro, colocar a traseira com traseira. Traseira com traseira, ela é universal. Por quê? Como eu disse, retrovisor com retrovisor, se o seu for menor ou o outro maior, vai dar essa diferença. Se for traseira com traseira, você pode estacionar, parear seu carro do lado de um caminhão que você vai entrar. Porque a sua traseira, quando você pareou, não vai, né, errar. Pareou ali, traseira com traseira, esse é o primeiro ponto, bem fácil. Vira todo o volante para o lado da vaga que você vai entrar. Virou todo o volante, põe o carro, engatou a ré, põe o carro em movimento. No retrovisor da esquerda, que é o retrovisor do motorista, você precisa avistar os duas lanternas, o farol do carro de trás. Avistou, sem ver a calçada, avistou a lanterna do lado da calçada do carro de trás, para o veículo, alinha o volante, simples, alinhou, vem para trás até você deixar mais ou menos o seu para-choque da frente com o para-choque de trás do carro da frente. É como se você fizesse isso aqui e passasse dele um pouquinho. Passou, vira todo o volante para fora. Você entra e para. De primeira. Eu acho que um dia a gente tem que fazer uma externa para eu e a Jéssica fazermos essa baliza aí. Por favor. Dá de primeira. Porque ela tava falando e eu imaginando assim, meu Deus do céu, tudo isso, não... Já me perdi. Jéssica, eu vou ter que Muito encerrar. fácil, muito fácil. Mas para não deixar você e as pessoas que estão em casa sem uma resposta, vou perguntar quando é hora de procurar um instrutor para você me responder daqui a pouco. Bom. Porque eu acho que essa ajuda é preciosa. Para quem quiser entrar em contato com a Jéssica, o Instagram é @Jéssica_Sick. Jéssica, obrigada por dividir sua experiência com a gente. Obrigada beijo grande. a vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, ninguém sabe, mas eu vi o que a Jéssica preparou para poder fazer essa matéria com a gente. Aonde ela equilibrou, tá lá no Instagram dela. Depois vocês vão ver, eu já equilibrou o celular. Tchau, Jéssica. Obrigada. Tchau. Fala pra gente, quando é a hora? Tudo bem, tem começo, tem aquela parte que é um pouquinho mais difícil, mas se os anos vão passando, se o tempo vai passando e o medo não, quando é hora de procurar ajuda, uma ajuda de fato especializada? No meu ver, assim que você sair da autoescola, vou te falar por quê. Porque, como eu disse, na autoescola o percurso é totalmente diferente. Quando você quer lidar com o trânsito, se você foi uma vez, duas, com o seu esposo, com alguém do lado, viu que está com muito nervoso, muito pânico, você precisa de técnicas para fazer aquele percurso. Então, contrata um instrutor, pega algumas aulas, você vai fazer algumas aulas, 3, 4 aulinhas no seu carro. É muito importante falar isso, viu, Jaque? Verdade. É importante porque a maioria dos treinamentos para habilitados é no carro do instrutor, do início ao fim. E se você for ver, não faz muito sentido. No início pode até ser, mas você pegar um treinamento para habilitados, que você fica do início ao fim no carro do instrutor, é a mesma coisa que a autoescola. Então, quando você chegar no seu, o seu pode ser o ano mais antigo, pode não ter direção hidráulica, entendeu? Então, você vai ter dificuldade, você não vai fazer as coisas. Até hoje, mesmo quem tem carta há muitos anos, então tem o meu carro e o carro do meu marido. Quando eu troco, eu dou uma estranhadinha até pegar, porque são diferentes, né? É diferente, né? até tamanho também. Exatamente. Né? Se for manual, carro manual, ele vai ser a embreagem, o ponto muda. O meu, por exemplo, é automático, o meu marido não é. Aí dá um trabalho, aí quando eu dou aquela trocada, eu falo, acho que eu não sei. Acho que eu esqueci um pouquinho, né? Esqueci um pouco. Que também então, vicia, né, dirigir carro automático. Carro automático é a melhor coisa que criaram, né? Se puder, ser todo sempre, mundo, né? Vou fazer o seguinte, vou te convidar para voltar mais vezes, que ficaríamos aqui um tempão conversando. Para quem quiser entrar em contato, tem o @mulheres_na_direção. A gente não colocou aqui, mas você tá no TikTok então também, né? Sim, pode ir lá, é o mesmo nome. Obrigada, viu? Prazer te receber aqui. Isso, obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Tenha um ótimo fim de semana. Eu te espero aqui no nosso programa segunda-feira e te espero ainda hoje nas minhas redes sociais, no meu Insta, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Através das minhas redes sociais, a gente continua se falando, tá? Fica com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique agora com mais uma live.